Ked. Boa tarde a todos. Em nome do Grupo ERA, Grupo de Estudos Retóricos e Argumentativos, apresentamos a nossa primeira jornada de 2024. E iniciamos o ano com a honra de receber o professor Dr. Adriano Scatolin, que fará a apresentação do tema A Memória na Roma Antiga, com a mediação da professora doutora Luana Ferraz. Mas antes da apresentação dos nossos convidados, eu gostaria de passar a palavra ao coordenador do nosso grupo, o professor Dr. Luiz Antônio Ferreira. Obrigado, Catrine. Professor Adriano, de forma muito informal, a gente começa o nosso colóquio, é muito mais um bate-papo, tal, essas nossas jornadas, mas eu quero agradecer muitíssimo. Eu vi o carinho com que o senhor preparou os vídeos. Infelizmente, por problemas etários, eu só consegui abrir o primeiro, eu estou com problemas para abrir o segundo. Mas o que eu vi no primeiro, eu achei simplesmente absolutamente competente, cheio de informações e que, pode acreditar, vai poupar um monte de pesquisa para esse povo do Grupo ERA em relação às 3 obras fundamentais que o senhor está esmiuçando lá. Ficou muito bom. Obrigado pela presença. O Grupo ERA está muito honrado e sinta-se muito convidado sempre que quiser aparecer para ver esse povo que é tão estudioso, tão carinhoso, fique completamente à vontade. Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje, viu, professor? Tenho certeza que a gente vai aprender muitíssimo. Eu é que agradeço as palavras. Eu gosto do tom que o senhor falou, informal. Eu prefiro assim mesmo, como eu mais gosto. E gostaria de agradecer imensamente o convite, da Catrine, o Weber, o senhor Luiz Antônio. Fiquei muito honrado, muito contente e de poder contribuir para o grupo, que tem uma produção muito séria, muito interessante, e poder apresentar a matéria de um ponto de vista de um estudioso da antiguidade. Foi mais ou menos essa a minha ideia, né? Então, eu preparei os vídeos aí por questão, né, de um pouco de receio de queda de internet, e também para deixar o material disponível. E, enfim, agora podemos comentá-lo, resumi-lo e depois passar a discussão, que tenho certeza que vou aprender muito. Tá certo. Pois não. Professor, eu gostaria... Só muito obrigado, viu, Catrine? É isso que eu ia dizer, tá bom? Tá certo, professor. E agora passo a breve apresentação dos nossos convidados. A mediadora desta jornada é a professora doutora Luana Ferraz, professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística e dos cursos de Pedagogia, Letras e Inglês da Universidade de Franca e que integra os grupos de pesquisa GETU, ERA e PARE. E o nosso convidado palestrante é o professor doutor Adriano Scatolin, que é professor de Língua e Literatura Latina da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, FEFELET e USP, desde 2003. Dedica-se à pesquisa da obra e da recepção de Cícero e à tradução de obras de autores vários, como Cícero, Salustio, Horácio, Plínio, o Jovem, Quintiliano, Eutrópio, Gabriele de Mussy, Isaac Casaubon e Miguel Antônio Sierra. Publicou a tradução da Conjuração de Catilina, de Gaio Salustio Crispo, Edra, 2018, e em parceria com Ana Isabel Corrêa Martins, o discurso inaugural do Real Colégio dos Nobres, 1766, de Miguel Antônio Sierra, imprensa da Universidade de Coimbra, 2021. Pela Madamu, publicou A Defesa de Ligário, de Marco Túlio Cícero, em 2023. Atualmente, dedica-se ao estudo e à tradução do Cícero Novo, de Leonardo Bruni. Pedimos que desliguem as câmeras e os microfones. Ao final da palestra, receberemos as perguntas, né? E todas as pessoas receberão pelo link do YouTube os vídeos do professor Adriano Scatolin, junto com esta palestra. Agora eu passo a palavra à professora Luana. Bom, agora oficialmente também boa tarde a todos. Também manifesto aqui a minha alegria por ter sido convidada para essa mediação, por encontrar o professor Adriano,
estar mais uma vez aqui participando das jornadas de retórica. Bom, hoje nós temos, então, como a Cátia já anunciou previamente, uma conferência sobre a memória na Roma Antiga. Quem estiver disposto, por favor, a fazer questões, manifeste-se no chat. Infelizmente, por uma limitação da própria plataforma, nós não teremos o chat aberto a todos, mas, por favor, ao final da fala do professor Adriano, quem quiser fazer alguma questão, participar do nosso diálogo, nós temos alguns minutos ao final, por favor, levante a mãozinha e nós atenderemos a todos aqui. E será um grande prazer também trocarmos ideia, porque como o professor Luiz já anunciou, é mais um diálogo, é uma conversa, nós conduzimos as jornadas com o máximo de informalidade possível, e é sempre um momento de não só ouvir o professor Adriano na exposição que ele preparou, mas também de tirar dúvidas e de promover esse diálogo, né, entre os pesquisadores interessados na área aí de retórica. Estejam todos muito à vontade. Passo então a palavra para o professor Adriano agora e tenham todos uma excelente palestra. Muito obrigado, Luana. Então, vou passar imediatamente a dividir aqui, a compartilhar com vocês a minha tela. Deu certo? Estão vendo a minha tela? Estamos sim, professor. Sim, professor. Beleza. Bom, como eu não vou mais estar vendo os quadradinhos com vocês, eu peço que, de vez em quando eu perguntar tudo certo, que alguém fale alguma coisa para não... De repente parece que caiu, né? É meio desconcertante. Tá? Bom, então, podemos começar, então? Sim, podemos, por favor. Bom, então, na gravação, que ou vocês viram ou ainda verão, eu trato, basicamente, das 3 fontes antigas que tratam sobre a memória. São 3 fontes de obras retóricas. A primeira delas é a Retórica Herênea, a segunda é o Diálogo do Orador, de Cícero, e a terceira é um capítulo do livro 11 da Formação do Orador, de Quintiliano. Formação do Orador é como eu traduzo Institutio Oratoria. Tá? Bom, essas obras, elas são de natureza diversa e, para nossa sorte, elas são complementares. Por quê? O que nós temos? A Retórica Herênea é um manual de retórica e ela é escrita para o aluno iniciante, para o menino, para o adolescente que está começando a estudar retórica e que não conhece o sistema ainda. Então, ele vai aprender junto ao retor, ou seja, ao mestre de retórica. Então, é um texto básico, ele dá o beabá da retórica, seria mutatis mutandis, quase o equivalente de uma cartilha, né? Os primeiros passos da retórica, ele dá para o jovenzinho que é iniciante na doutrina. O Diálogo do Orador, de Cícero, em contrapartida, é o exato oposto. Ele é escrito por um autor, o Cícero, que quando escreve essa obra, ele já tem quase 3 décadas de experiência como orador, e esse diálogo reflete essa experiência, e ele é escrito para um público já iniciado, um público que já conhece a doutrina, um público já maduro, e que vai poder perceber aquilo, o recorte que Cícero faz, a filtragem crítica que Cícero faz da tradição. Cícero passa em resenha toda a tradição retórica dos manuais e faz uma filtragem que é feita pela experiência. O filtro dele é a sua experiência. Ele já sabe o que funciona, o que não funciona e o porquê da tradição. E é disso que ele vai tratar. Por fim, o Quintiliano, na formação do orador, ele tem uma postura mais ampla ainda do que essa de Cícero. Ele é um mestre de retórica que não tem pudor nenhum de dizer que ele é o senhor de toda uma tradição, que ele vai tratar, expor, depurar, refinar e pensar dela aquilo que lhe interessa
aquilo que ela tem de mais interessante. O público, além disso, do quintiliano, é um público amplo, é o público mais amplo de todos. Ele fala não só para o iniciante, como também para o iniciado, como para o orador maduro e até para o orador à beira de se aposentar, à beira de se retirar da carreira. Ele fala até para os pais do orador. Ele trata de tudo. Então, é um tratado completo, um tratado total, que trata dos aspectos que vão desde a educação mais básica possível do orador até a sua aposentadoria. Então, para nós, esses 3 textos, portanto, eles são muito complementares. Não é? Você tem um texto para iniciantes, um texto para iniciados e um texto que fala para todos os públicos. Isso vale de maneira geral, mas no tratamento da memória em específico, isso se observa claramente, como nós vamos ver. Tá? Então, a nossa sorte é que esses textos que tratam da memória, eles não se repetem muito, na verdade, eles são complementares. O que um não fala, o outro fala. É muito interessante. Bom, e além desses 3 textos específicos, eu também abordo alguns textos mais gerais na primeira parte da palestra, que, como vocês viram. Tá? Então, para essa primeira parte, eu vou buscar algumas definições gerais de memória e também a inserção da memória no sistema. É essa parte 1 aqui, a inserção da memória no sistema das partes da retórica. Então, nós vimos lá na gravação que eu uso a retórica Querênio e o Cícero, o seu manual da invenção. Como eu disse na gravação, não se sabe a data exata dessas 2 obras, mas elas são as primeiras obras de retórica a chegar inteiras até nós. E eu fui buscar essas 2, que são as primeiras obras de retórica, que foram escritas quase com certeza na década de 80 a.C., eu fui buscar essa sistematização inicial, que é aquela que a gente já conhece, assim, meio que como padrão. Mas, na verdade, nessa época, ela ainda estava se consolidando como um padrão. Esse de invenção, disposição, elocução, memória e proferimento ou atuação, para nós é meio que óbvio, né? Mas para eles ainda estava em formação. Na verdade, estava se consolidando aqui. Então, o que acontece? A memória ela foi inserida nesse sistema em algum lugar entre Aristóteles e esses 2 autores. Não se sabe ao certo quando e não se sabe ao certo quem ou quais pessoas fizeram isso. Tá? Mas quando nós chegamos nessa primeira obra de retórica, nessas 2 primeiras obras de retórica da Roma Antiga, isso já está consolidado. Não é? O Cícero fala que isso aqui são as partes enunciadas pela maioria, essas 5. Tá? Tem uma minoria, por exemplo, Aristóteles, que não fala. Tem o Teofrasto, que não fala da memória. Tem a retórica estoica, que não fala da memória também. Então, não é a totalidade. Mas, na época que isso já estava se consolidando. Eu fui buscar também a essas mesmas obras a definição de memória. Elas são praticamente idênticas. Memória é uma percepção mental firme da matéria, das formulações e da disposição. O detenimento é a mesma coisa, só que sem o da disposição. O interessante é que, como é uma definição circunstancial dentro de uma obra retórica, não é uma obra sobre memória, é uma obra sobre retórica, ele faz essa definição dentro desse contexto. Então, ele relaciona a memória com as outras partes. Na definição da retórica Querênio, se relaciona a invenção, matéria, elocução, formulações e disposição. Ok? Bom, na terceira parte, tá claro, gente? Estão tranquilo até aqui? Sim, professor. Tudo bem. Ok, então, continuando. A função da memória, eu fui buscar alguns testemunhos como que eles definem qual é a função da memória. Isso é muito interessante porque, na verdade, as funções são mais do que essas que eu coloco aqui. Isso aqui é um recorte, tá certo? Na verdade, a memória ela é a base do ensino em Roma, desde o começo. Assim, o aluno decorar, memorizar, aprender de cor os autores que ele estuda,
Isso é praxe desde o começo da educação do menininho ali. Mas eu não trato disso. No meu recorte, eu peguei a função da memória especificamente para o orador e especificamente dentro das obras de retórica, tá certo? Eu fui buscar algumas outras além daquelas 3 que eu mencionei. Bom, e o que eu mostro nessa parte 3? Eu mostro que há uma pequena variação, mas também uma concordância. Por exemplo, a retórica Herênio diz que a memória é o repositório dos argumentos elencados, ou seja, das coisas inventadas ou descobertas, ou ideias, se você preferir, ou argumentos, ou enfim, diz respeito à parte da invenção, e também é a guardiã de todas as outras partes. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque você tem a memória meio que gerindo todas aquelas 5 partes, aquelas outras 4 partes, né? A memória é a 5ª, gerindo as outras 4 partes. A memória cuidando do que você pensou para o discurso, da forma que você concebeu para o discurso, da disposição que você concebeu para o seu discurso e da maneira como você concebeu que você vai atuar no que diz respeito à sua voz, à sua expressão, à sua gesticulação, ou seja, a parte da atuação, certo? Isso é muito importante. E a gente vê que, por exemplo, nas partições oratórias, o Cícero repete essa ideia da retórica Herênio. A memória é guardiã de todas essas coisas, da invenção, da elocução, da disposição e da atuação, certo? Bom, em seguida, eu fui para textos um pouco mais específicos e, basicamente, peguei o De Oratore nessa parte. São trechos em que o personagem Antônio, que é um grande orador da geração anterior a Cícero, e foi um dos modelos que Cícero seguiu, e por isso mesmo ele coloca como personagem do De Oratore. Nesses trechos, nós vemos o Antônio falando da importância da memória. No primeiro trecho, nós vimos que ele fala que o orador eloquente é aquele que retém na mente, ânimo, e na memória, todas as fontes de todos os conhecimentos que se relacionam ao discurso. Ou seja, é uma visão ampla do papel da memória. Não é só mais ela preocupada com o que você vai dizer, como você vai atuar, como você vai organizar e dispor o seu discurso. Mas ela até antecede isso. Todos os conhecimentos e as fontes dos conhecimentos que o orador precisa ter, eles vão ser, de alguma forma, gerenciados pela memória. Ou seja, orador eloquente é aquele que tem uma bagagem cultural, uma bagagem também técnica, que vai ser bem gerenciada pela memória. Primeiro, ele tem que ter estudado. Segundo, ele tem que se lembrar do que estudou. Não basta ter estudado se a memória não reteve aquilo, certo? O segundo passo, que é justamente já daquele passo que trata propriamente da memória, ele fala das vantagens e da utilidade dela. E é muito rico, né? Ele fala, por exemplo, que o orador tem que se lembrar daquilo que o cliente lhe passou sobre o caso, a versão que o cliente dá na preparação inicial do discurso, tudo isso tem que ser retido na memória pelo orador. O que você refletiu sobre isso? Depois, o que você preparou e pensou sobre isso? A maneira como você vai falar sobre isso, o aparato das palavras, certo? Também as respostas que você tem que dar a questões que surgem durante o caso. Por exemplo, o acusador faz uma observação que você não tinha esperado sobre o seu cliente, aquele que você está defendendo. Você tem que guardar na memória não só o que ele falou, mas também aquilo que você vai dizer em resposta a ele. Certo? Ou seja, a memória, ela coordena e gere um monte de elementos importantes para o orador, tá certo? E o Quintiliano, nesse último passo dessa parte sobre a função da memória, ele simplesmente coloca tudo. É simples, assim, a memória é responsável por tudo. Ele está falando no livro 11, e ele fala, tudo que a gente viu até agora, nos 10 livros anteriores, se você não tem memória para reter, não vale nada, não adianta.
Se você aprendeu e não reteve na memória, equivale a não ter aprendido. Então, sem ela é impossível. É essa que é a questão. Eu completava essa parte na gravação falando das imagens que eles usam para falar da retórica. Uma que é onipresente é a memória como tesauros, que você pode traduzir por tesouro, como fazem alguns, mas você também pode traduzir de maneira mais direta por repositório, o lugar onde você coloca coisas. E, vendo todos esses exemplos, a gente viu um monte de coisas que a gente coloca na memória, que a gente confia à memória, não é isso? Tesauros, então, é uma dessas imagens. É um tesouro, é um repositório, é um lugar onde você guarda, quase diríamos nós, um armazém. Né? Mas acho que aí seria muito prosaico traduzir dessa forma, não daria. A memória também é guardiã. É ela que você confia a guarda de todas essas coisas. Mas ela também é, uma imagem que Quintiliano usa aqui, uma espécie de sopro vital, espíritos. Certo? Sem ela, é como se o orador não tivesse vida. Acho que é essa a ideia. E ela também é cópia aí, ou seja, reservas ou provisões. Você tem tudo à mão ali, aquilo que você precisa no discurso. Na parte seguinte, eu falei da distinção entre memória natural e memória artificial. Entre os nossos 3 autores, há um consenso de que existe uma memória natural e uma memória artificial. Mas, embora haja esse consenso dessas 3 fontes, esse consenso não era da antiguidade, ou seja, havia autores que consideravam que a memória era só fruto da natureza e não tem método, e não tem preceituação, e não tem nada. É o que você tem por natureza e acabou. Certo? Bom, não é o caso dos nossos autores, então eles fazem essa distinção. A retórica Irênio trata de maneira mais técnica, fala de memória naturalis, memória artificiosa. Memória naturalis é a memória natural, artificiosa é a artificial, e eu faço, na verdade, uma síntese. A questão é a seguinte: a memória natural, ela é igual a somatória do quê? Da memória, a memória artificial, ela é igual à somatória da memória natural, ou seja, aquela que você já tem por natureza, mais o conhecimento da teoria e da preceituação, ou seja, do método, mais a aplicação prática, ou seja, o exercício em cima disso. A memória artificial, portanto, é essa somatória aqui. Eles discutem sobre qual é a parte mais importante. O que tem de mais importante aí? Qual que é? E, segundo tanto o De Oratore quanto o Quintiliano, a parte mais importante é a natureza. Ou seja, se a natureza não ajuda, não há muito o que fazer. Por outro lado, não existe ninguém que é desprovido inteiramente de memória, não é? Então, no limite, o que eles falam é, para quem ela ajuda a todos, para quem tem memória fraca e quem tem memória forte. Para quem tem memória fraca, ela vai se tornar um pouco melhor. Para quem tem uma memória boa, ela vai se tornar excelente pelo método. Certo? Basicamente isso. Na parte 5, eu comecei a falar do sistema de lugares e imagens, que na verdade é a essência desse método que é apresentado por eles. Basicamente, lugares e imagens mentais, onde você vai colocar mentalmente imagens em determinados lugares para se lembrar ou de determinadas coisas, determinados assuntos, determinadas ideias, determinados temas, ou de determinadas palavras ou formulações, o erba. Então, você tem uma memória rerum, memória das coisas, dos temas, das ideias, e uma memória verborum, memória das palavras, das formulações. Certo? Bom, e aí eu já vou me ater a essas 3 fontes que eu havia mencionado. Né? Retórica Irênio, De Oratore e Quintiliano. No que diz respeito à origem, a retórica Irênio, vejam só como se complementa. A retórica Irênio não menciona a lenda de origem do sistema mnemônico. O De Oratore conta de um ponto de vista da delectatio, para causar prazer ao seu leitor, e o Quintiliano
disseca, digamos assim, essa lenda de um ponto de vista crítico. Então, veja como elas se complementam. Se você só tivesse a retórica irene, você nem ficaria sabendo. Se você só tivesse o De Oratore, você teria a mera descrição da origem. Mas com o Quintiliano, você tem também ela sendo discutida e criticada pela filtragem de Quintiliano. Tá certo? Ele é um pouco cético quanto a essa origem e um pouco crítico, e ele discute também alguns detalhes sobre a origem. Tá? Bom, no que diz respeito à caracterização, são algumas palavrinhas-chave que nos interessam. Ordem, lugares e imagens. Basicamente isso. A chave desse sistema é a ordem. É a ordem, é a sequência em ordem, né, de ou ideias ou palavras que vão ser mentalizadas por imagens, que são a base do sistema. Ou seja, é por causa da ordem que você vai conseguir estruturar a sua memória e você vai poder seguir ou numa direção ou numa outra, aquilo que você planejou, sem maiores problemas. A ordem é a essência da coisa. Eles falam de lugares e imagens. Eles comparam, todos eles, isso à escrita. Mas quando eles falam de escrita, é evidente que a gente pensaria em quê? Algumas décadas atrás, falei, bom, então é caderno, caneta, né, ou lápis. Hoje em dia, a gente pensaria no computador e tal. Mas eles pensam no que eles tinham à mão, que é basicamente a tabuleta de cera, isso para escritos rápidos, para escritos efêmeros ou para rascunhos, e a escrita em papiro, que era para um texto mais definitivo. Na verdade, o único que cita papiro é a retórica irênea. Então, eles comparam esse sistema à escrita. Então, os lugares são comparados à cera, sobre o qual você escreve, e as imagens são comparadas às letras. Isso é um lugar comum, isso está em todas as fontes. Bom, no que diz respeito aos lugares e às imagens, os lugares, eles, segundo a retórica irênea, eles devem seguir determinadas características, não é? Eles devem ser numerosos, eles devem ser marcados de 5 em 5, eles devem mentalizar regiões desertas, eles têm que ser distintos, tem que ter um tamanho médio, que não seja não muito grande, não muito pequeno, eles têm que ter uma iluminação apropriada, não excessiva e não diminuta, eles têm que ser espaçados, tá certo? E por quê? Eu não coloco aqui, mas ele vai explicando. Tudo isso é porque, na prática, se observa que a mente se confunde e não lembra bem. Se você, em vez de pensar numa região deserta, você pensa numa região cheia de gente. Por exemplo, se você visualizar uma imagem, um lugar que seja cheio de gente, cheio de coisas, você vai tender a se confundir e não vai conseguir se lembrar daquilo que você colocou naquele lugar. Se ele for muito grande, você não vai conseguir abarcar. Se ele for muito pequeno, você vai ter dificuldade de divisá-lo. Então, ele tem que ter um tamanho certo. Ele também não pode ter pouca iluminação, porque se tiver no escuro ou pouco iluminado, você pode se confundir ao lembrar visualmente da imagem que você colocou ali. E assim vai. Ou seja, todas essas características que ele preceitua têm um motivo, que é a observação de como a mente funciona. O detalhe interessante que eu esqueci de mencionar na gravação é que eles faziam isso por tentativa e erro e observação da praxe. E essas coisas que eles observavam, elas são comprovadas hoje em dia cientificamente, tá certo? Então, tem um texto muito rico nesse aspecto, que é da Small, que se chama Tabuinhas de Cera da Mente, um livro de 97, que trata a fundo dessa questão, de como modernamente mais ou menos se prova basicamente tudo que eles falavam sobre como mentalizar esses lugares. Bom, ok. Eu falei em seguida que o De Oratore não mostra preceitos, ele apenas sintetiza. Devemos usar lugares variados, iluminados, claros, separados por pequenos intervalos e imagens expressivas, vívidas, distintas, que possam nos ocorrer rápido e penetrar fundo na mente. Ele basicamente sintetiza em 2 linhas
o que a retórica Herênio fala em vários parágrafos e fala detidamente. Tá? Quintiliano, por sua vez, que está um pouco impaciente com esse sistema, de que ele não gosta muito, ele simplesmente cita esse exato trecho aqui que eu acabei de ler, cita textualmente na sua obra. E também retoma a comparação citando Cícero. Bom, me encaminhando quase para o fim já. Eles dão exemplos genéricos e exemplos específicos. Exemplos genéricos são interessantes, porque, por exemplo, a retórica Herênio fala casa, intercolúnio, esquina, arco e que tais. Ou seja, ele dá o exemplo das partes de uma cidade. As imagens que ele dá, cavalo, leão, águia. O que quer dizer casa, intercolúnio, esquina, arco e que tais? Vamos supor que eu tivesse querendo memorizar. Vamos supor que não tivesse computador, não tivesse papel, e eu tivesse que memorizar essa palestra que eu vou dar para vocês. Como que eu poderia fazer? Uma das maneiras de lembrar os temas de que eu vou tratar seria escolher as partes de uma cidade. Como a minha fala tem 7 partes, eu escolheria justamente 7 partes de uma cidade. Então, além da casa, do intercolúnio, da esquina, do arco, eu também escolheria templos, eu escolheria basílica, enfim, poderia escolher várias outras coisas, tá certo? O Senado, por exemplo. Então, o que eu faria? Por exemplo, eu pensaria no fórum e aí iria colocando em cada parte do fórum, por exemplo, um dos temas da minha fala. É basicamente isso. Esse é o sistema, tá certo? O De Oratore não dá exemplos e Quintiliano dá vários. As partes da cidade, ele repete da retórica Herênio, mas ele também fala 2 vezes dos cômodos de uma casa. Esse é bem legal também, né? Ele fala, você pode usar o vestíbulo, o átrio, os cubícula, o implúvio, que está ali na entrada, e você também pode usar até estátuas e coisas que estiverem na sua casa. Seria o mesmo princípio. Você poderia usar monumentos públicos, poderia usar uma estrada longa, etc. Ele dá alguns exemplos de imagens, por exemplo, imagem da âncora para falar de navegação, e depois da âncora para falar de um navio. Então, eu vou ter que falar de navegação no meu discurso. Tem uma imagem mental de uma âncora em determinado lugar que vai me fazer lembrar disso. Tá certo? Vamos supor que ele coloque a âncora no implúvio, que é o lugar onde caía a chuva ali, né? Para ser armazenada. Então, seria interessante, né? Você coloca no lugar onde tem água, você coloca a âncora. E aí fica legal para lembrar da navegação ou de um navio. Outra imagem é que ele usa a arma ou depois simplesmente o dardo para falar do exército ou de uma batalha. Também é interessante. Você poderia usar um cubículo da casa para colocar uma arma, para se lembrar que você vai ter que falar de exército, vai ter que falar de batalhas. E a retórica Herênio é a única que dá exemplos específicos, tá? Um para memória rerum, ou seja, um para você se lembrar de tema, e outro para você se lembrar de palavras, na verdade é um verso. O exemplo da memória rerum é um exemplo muito curioso. Ele dá só a primeira imagem do primeiro lugar. Então a gente fica meio que a ver navios. Sem trocadilho com a âncora do Quintiliano, a gente fica a ver navios, porque ele só dá um e deixa o resto para a gente pensar. Né? Por quê? Porque ele não está pensando em nós 2000 anos depois, né? Ele está pensando no aluninho dele. E ele fala assim, não, o papel do professor não é ficar dando exemplo de tudo. Ele dá o básico e o aluno que pense por conta própria os seus próprios exemplos. Ele fala isso textualmente, né, nesse passo aqui. Para nós é uma pena, porque a gente fica só com uma imagem de um lugar, tá certo? Então, o que ele tem que memorizar? A essência do caso. O acusador diz que um homem foi envenenado pelo réu, argumenta que o motivo do crime foi uma herança e acrescenta que houve muitas testemunhas e cúmplices. O que você tem que decorar aí? No primeiro lugar, que ele não fala qual é, ele diz que você coloca o quê? Mostraremos a própria vítima agonizante deitada no leito.
Isso se soubermos quais são suas feições. Se não a conhecermos, tomaremos um outro como doente, mas não de posição inferior, para que possa vir à memória prontamente. Ou seja, se for alguém de posição inferior, você vai tender a se esquecer. Se não é ninguém qualquer. Então tem que ser alguém que seja marcante na sua mente. É isso que ele quer dizer. E colocaremos o réu junto ao leito, segurando uma taça com a mão direita, tábuas de cera com a esquerda e testículos de carneiro com o dedo anular. Aí conseguiremos lembrar das testemunhas da herança e da morte, por envenenamento. Então, o que nós temos aqui nesse exemplo? Que é bizarro, mas a bizarrice ela é buscada, porque tem que ser imagens vívidas, imagens impactantes. Ele fala isso como um preceito, então isso aqui bate, né? Então, o que ele coloca? Para lembrar das testemunhas, tem o fato de que em latim a palavra testemunha é testes, e ele colocou esse testículos de carneiro para você se lembrar dos testes. Certo? É maluco, mas é por associação sonora nesse caso, né? Visual, porque você vê os testículos, mas também sonora. Lembrando que a tradução poderia ser também uma bolsa feita desses testículos, tá? Tem essa possibilidade. Enfim, não vem tanto ao caso. A tábua de cera vai servir para você se lembrar da herança. Por quê? Porque era sobre as tábuas que se fazia um registro. A tábua também é sinônimo de documento, inclusive, tá? E a taça com a mão direita para lembrar do envenenamento. Então, essa é a imagem e isso é a res que ele quer que você se lembre. Então, nesse caso aqui, res significa o quê? O assunto, o caso como um todo, a essência do caso. O exemplo de memória verborum é mais bizarro ainda. Ele dá um exemplo de um verso. Iam domitionem reges atridae parant. Os reis atridas preparam a volta para casa. Já, né? Já, tem esse já também. Agora, já os reis atridas preparam sua volta para casa. Ou seja, eles se preparam para voltar, né? E aí ele dá uma imagem maluca. Ele fala assim, você vai memorizar o Domício sendo açoitado pelos reis Márcios. E isso vai te fazer lembrar de Iam domitionem reges. Por quê? Domitionem, que pode ser uma palavra só, significa volta para casa. Por associação sonora com domitium, você vai se lembrar. Domitium, domitionem. Essa família dos reges Marci vai te fazer lembrar dos reges. Então, só sobrou o Iam. Ao contrário do que ele fala, que todas as palavras foram expressas, na verdade não foram, né? O já ficou de fora. O sistema não é perfeito. Na outra parte, ele coloca dois atores famosos, Esopo e Cimbro, se preparando para atuar como Agamemnon e Menelau. Ou seja, isso vai servir para você se lembrar de os atridas preparam, porque Agamemnon e Menelau são os filhos de Atreu, são os atridas. E preparam, vendo eles estarem se preparando para entrar em cena. Moral da história. É um tremendo esforço para você se lembrar de pouca coisa. E por conta disso, por conta desse sistema ser a memória das palavras ser tão trabalhoso, o que acontece? Há uma crítica dele entre os antigos. Essa crítica já está na retórica herêneo, embora ela seja apresentada de maneira indireta. Ele coloca como uma objeção que ele supõe que ele vai responder. E qual é essa objeção? De que é muito trabalhoso e muito difícil. E nós diríamos, é muito trabalho para pouco resultado. E ele diz, na verdade, ela é útil para você fortalecer a memória rerum. Ou seja, ela é tão difícil que se você treinar a memória das palavras, a memória das coisas vai ser trivial perto disso. Então, no limite, ele acaba acatando que realmente não é muito útil, literalmente, mas tem uma utilidade que nós falaríamos, que é por motivos didáticos. Então, basicamente é isso. Ele acata a crítica, mas responde que é função didática. O De Oratore vai falar que essa memória das palavras não é tão necessária e vai falar que a memória das coisas é que é própria do orador. Certo? E o exemplo que ele vai dar, embora ele não use o termo técnico, são as conjunções. Tem palavras que não têm imagem.
óbvia para elas. Você vai ter que inventar uma palavra, uma imagem, desculpe, você vai ter que inventar uma imagem que te faça lembrar de uma conjunção, certo? Se é assim, também é muito trabalho por nada. A memória das coisas é que é própria do orador. O quintiliano, ele vai se deter muito nisso. Vai criticar muito esse sistema como um todo. E ele dá a entender que ele não usa, na verdade. Ele usa um método mais simples, que é o da memorização, meio que nós diríamos, na raça, né? Ou seja, vai lendo e relendo, e relendo, e relendo até memorizar, com algumas técnicas dentro disso. Tá certo? Então, ele faz algumas críticas. Ele fala assim, esse sistema ele é útil, mas ele não é tão útil se você vai memorizar um discurso contínuo. Há palavras que não têm imagens, como as conjunções. E mesmo que você consiga pensar em imagens para as conjunções, você vai atravancar a fluência do seu discurso. Ou seja, você vai ter que se lembrar, para cada conjunção que você usa, você vai ter que se lembrar de uma imagem, que é um duplo esforço de memória. E o exemplo que ele dá, ele fala, pega as verrinas do Cícero, que nas nossas edições são centenas de páginas, né? Tenta fazer isso com as verrinas. É totalmente absurdo, não tem cabimento. Então ele conclui, eu deixo isso para Cármadas e Metrodoro, eles que fiquem lá com o seu sistema. Eu vou ensinar uma coisa mais simples. E a coisa mais simples é justamente o sistema que eu chamo, né, de sistema alternativo de quintiliano, mas na verdade, gente, não é o sistema de quintiliano, isso aqui é o tradicional da educação romana, você memorizar textos. Assim, eu chamei de sistema alternativo de quintiliano, porque das fontes, ele é quem se detém nisso. Mas ele não está inventando a roda, isso aqui é o que todo mundo fazia. O que ele está querendo dizer é, o sistema dos lugares e imagens, ele até é útil, mas, na verdade, não é muito, e eu prefiro esse aqui, que é o tradicional. E é um exemplo, no limite, do andamento da obra de Quintiliano, porque ele sempre faz essa filtragem da tradição. Sempre. Tanto que ele foi chamado de o revolucionário conservador. Por quê? Porque ele quer apresentar as ideias dele, evidentemente, mas ele está sempre dentro do sistema e ele sempre respeita muito o sistema. Então, ele não vai chegar e simplesmente falar assim, não vou falar do sistema de lugares e imagens, vamos falar da memorização tradicional. Ele não vai fazer isso, ele não faz isso nunca. Ele passa em revista, em resenha, a tradição, e diz o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim. E ele é até honesto. Ele fala, tem alguma utilidade? Claro que tem. Mas o sistema dele é basicamente mais simples, segundo ele diz, mais fácil e mais eficaz. E como ele é extremamente pragmático, para ele é o que interessa. É mais simples, é mais fácil e funciona melhor. Esquece as imagens e lugares. E veja que interessante. É baseado na experiência. E isso vale para a obra de Quintiliano como um todo, né? Ele sempre deixa claro o que ele está vendo, seja ele como orador ou o que ele viu nos seus alunos na prática. Basicamente é isso. Ou observação de outros oradores em ação. Tá? Então, quando ele fala em experiência, tem essa vertente. Pode ser ele vendo outros oradores em ação, a própria experiência dele como orador, ou a observação dele como vendo os seus alunos. Tá? E ele fala, se eu somar tudo, esse é o melhor sistema. E é basicamente uma palavrinha que o sintetiza, ediscere, ou seja, aprender de cor ou memorizar. Para não dizer decorar, que é a palavra que é mal vista, né? Então, aprendizado de cor ou memorização é o ediscere. E ele usa essa imagem sensacional do ruminar. Você vai ruminar, como que ruminar o mesmo alimento? Ou seja, para você memorizar um texto, você vai ler e reler, e reler, e reler, além de escrever e reescrever também, né? O mesmo texto. E ele dá alguns preceitos que, na verdade, eles são tão práticos, tão simples, que são quase, nós diríamos quase dicas, gente. Quase dicas. Preceito é uma palavra talvez um pouco pomposa, e ele está falando de dicas a partir da experiência. E é uma coisa muito simples, mas que para ele é o que funciona. Então ele fala, se você vai memorizar um discurso mais longo, você deve fazer por partes. Essas partes não devem ser nem muito longas, nem muito curtas. Para você memorizar,
tente memorizar usando o mesmo suporte que você usou para escrever. Para escrever, reescrever, revisar, etc. Por quê? Por causa do auxílio visual. Nós chamamos de memória fotográfica. Então, você vai se lembrar da linha, da posição das palavras, da coluna em que está, da rasura que você fez, da flechinha que você puxou, do acréscimo que você fez, etc. Tudo isso visualmente vai te auxiliar. Ele também fala que você deve ler em voz baixa o texto que você vai memorizar e não ler silenciosamente. Por quê? Porque o fato de você estar falando ao mesmo tempo que você lê impede, segundo ele diz, você se perder em devaneios, você se distrair. Então, um conselho muito prático. Outra possibilidade, ouvir a leitura de terceiros. E aí você vai testando a sua memória. Outra coisa, coloque-se à prova, teste para que você fixe e você retome aquela parte que não ficou bem fixada, você insista nela. E que mais? Conselhos de ordem prática, ó, boa saúde, boa digestão e mente livre de preocupações contribuem para uma boa escrita e uma boa memorização. E todo professor sabe que isso aqui é verdade de uma forma ou de outra, sobretudo a questão da mente livre, gente. Se você está preocupado, se você está estressado, etc., você vai ter mais dificuldade em guardar na sua cabeça as coisas, porque ela está ocupada com outros problemas. E o quintiliano sabe disso pela observação. Um conselho que é mais sofisticado é dividir e organizar o discurso organicamente. Porque se você faz isso, a própria lógica do texto vai fazer que você não se perca. Ela vai te auxiliar a não se perder. Porque uma coisa chama a outra. E se uma coisa no texto chama a outra, na sua mente também uma coisa vai chamar a outra. Uma relação lógica. E a última coisa que ele fala é praticar, trabalhar, memorizar. Ou seja, ele fala da prática. Eu tinha falado para vocês que a memória artificial é a somatória da memória natural com o método e a prática. E ele fala, a prática é o mais importante. É isso, gente. Bom, e é basicamente isso, gente, que eu tinha para falar e que eu falei, na verdade, eu resumi, né? Estou supondo que vocês ouviram ou vão ver a palestra em mais detalhe. Certo? Então, muito obrigado e agradeço a paciência. Acho que agora eu falei dentro do tempo, hein? Consegui. Muito obrigada, professor. Vou ver se a minha câmera liga. Mas, enquanto isso, bom, a palestra do professor suscita muitas questões. Então, eu tenho uma cabeça fervilhando de coisas para perguntar, mas eu vou abrir espaço para outras pessoas antes, por uma questão de educação. E vou convidar o professor Luiz, que certamente tem um comentário a fazer já, porque ele já abriu a câmera, então ele já está ansioso por falar também. Professor? Professor Scatolini, é inimaginável a quantidade de informações e de erudição que o senhor nos trouxe hoje. Imagino o esforço intelectual de uma vida inteira para reunir informações tão importantes, tão precisas, em cima do texto original. Isso é muito, muito bom para todos nós. A gente fica muito feliz com a sua palestra. Agradecemos muito pelo seu conhecimento, pela sua clareza, pela sua capacidade de síntese. Não é mole falar no tempo que o senhor falou as coisas que disse. Então, em função disso, eu queria primeiro dar uma informação e fazer um convite. Todos os anos, e acho que o senhor já sabe disso, a gente organiza um volume e nos últimos 2 anos a gente está trabalhando com sistema retórico. O nosso livro desse ano é Memória e Axio. Evidentemente, a gente se esforça e se vira como pode para recolher num primeiro capítulo todo o movimento retórico, ou os ensinamentos retóricos da retórica tradicional.
a gente atribui sempre a 2 dos nossos membros. Essa tarefa aqui é sempre difícil, porque tem que revisitar toda a história da retórica para poder resumir, num primeiro capítulo, aquilo que se pretende desenvolver depois, e eu falo já. Vou tomar uma liberdade, eu não organizo sozinho esse livro, organizo com a professora Márcia Pituba, mas como ontem ela convidou uma pessoa para participar do nosso livro, eu quero tomar a liberdade hoje, espero que a Márcia concorde, de convidá-la para escrever o primeiro capítulo do nosso livro sobre memória. Eu sei que é uma, né, é complicado pedir isso para alguém que tem essa quantidade de informação, resumir tudo isso em 13 ou 15 páginas, mas eu quero ousar, porque penso que a gente teria o primeiro capítulo muito primoroso, muito organizado, muito erudito e muito necessário, não é? Essa síntese e as relações que o senhor foi estabelecendo são fundamentais para quem quer pensar a memória. O nosso processo é sempre, e espero que o senhor aceite, viu? Pode falar, pode falar. Primeiro, obrigado pelas palavras, assim, pela recepção. Bom, a depender da data, eu gostaria de aceitar, mas depende da data. Eu sei Mas, como enfim, é. Então, mas o que são depender... Perdão. Não, digo. Não, é que são 2 esforços conjugados que a gente tem que gerir. O primeiro é justamente esse de lidar com o tempo. E o outro é a pressão da editora, porque a gente quer que o livro saia em dezembro, então tem pressão ferrada mesmo do outro lado para que a gente entregue o livro. Mas, normalmente, agosto, setembro seria um tempo ideal para nós, talvez até um pouquinho, né, Mariana? Talvez um pouquinho mais, até outubro, no caso de excepcionalidade, assim. Então, acho que dá, mas como isso está tudo estruturado aí nos seus vídeos e na sua palestra, espero que facilite a sua tarefa e que até setembro, até outubro, o senhor consiga resumir ou reunir, pelo menos, essas coisas para que a gente possa aprender ainda mais. E a segunda coisa, todo o movimento do nosso livro, ele tem esse primeiro momento de natureza histórica e é mais erudito mesmo, e que sempre a gente atribui a 2 professores do Grupo ERA que são muito competentes e que têm essa potencialidade para explorar e resumir para a gente o que é necessário, mas a gente tem um outro lado de trabalhar com a retórica na contemporaneidade. E agora, tudo o que o senhor disse está perfeito, está muito adequado, mas eu só queria instigá-lo para pensar com a gente uma coisa que acho que começa com Quintiliano. Pelo que senti, o Quintiliano é o mais pragmático de todos esses 3 autores, no sentido de que ele se concentra no próprio orador, sim, com os recursos que tem na sua época, sim, mas o Quintiliano, me parece, leva em conta a natureza do auditório. Não é quando vai trabalhar com seus alunos, quando vai fundamentar o orador. Na contemporaneidade, parece que tem todo esse movimento de inventio, de elocúcio, de dispositio, de actio e de uso da memória, concentrada muito na fundamentação da natureza do auditório e sua potencialidade de reter. Ele não precisa decorar, mas de alguma maneira eu tenho que entender, como auditório, que há uma maionese que é superior às outras e eu preciso deixar isso remanescer em você per omnia secula seculorum. Então é assim, Hellmann's é a verdadeira maionese. Não é? Talvez chegar a esse slogan pequenininho exija um profundo exercício de todas as partes do sistema retórico. Mas é resumitivo e tem essa coisa que leva em conta o quê? O tempo. O tempo de retenção. Em minutos e segundos, eu aprendo, depois que vasculhei, eu chego lá, o meu discurso é esse, Hellmann's é a verdadeira maionese, o Bombril tem 1001 utilidades. Esse é o meu discurso.
Então, é um discurso de natureza muito pragmática e que vai exigir todo um esforço também de associação do não verbal, não para minha memorização, mas sim para que eu deixe no meu auditório essa potencialidade do não verbal, do sintetismo e do pragmatismo de forma muito natural. Evidentemente, estou falando da propaganda e parece que é assim, então é o auditório que fixa na memória natural os recursos que não são naturais, mas artificialmente introduzidos. Eu introduzo a música, eu introduzo as cores, eu penso no McDonald's e lembro do vermelho. Isso vai ficar na memória do meu auditório, não é? Então, memória natural, mas método duradouro, mais prática pragmática de associar a memória muito mais à potencialidade do auditório, não sei se muito mais, mas, sobretudo, a potencialidade de retenção do auditório. Esse meu papo meio confuso faz sentido na modernidade? Olha, é interessante, porque enquanto o senhor falava, eu ficava pensando aqui, buscando equivalências, né? Porque pouquíssimo se fala um pouco, mas pouquíssimo mesmo, sobre a memória do público. Assim, dos trechos que nós lemos, das 3 fontes, que eu me lembre... Nenhum, né? Não, tenho. Não, esse detalhe Tem. eu me lembre, tá? Que não é sem a sua ironia. Mas que eu me lembre, só tem um passo, que é justamente aquele do Quintiliano, em que ele diz: é mais fácil a paciência de quem ouve se esgotar do que a fidelidade da memória. Então, aí você tem claramente contrapostos, né? Quem está ouvindo e a memória, que na verdade é a memória do orador. Então, tem uma contraposição que me parece fortíssima. Assim, eles pensam muito mais na memória de quem vai falar do que na memória de quem vai ouvir. Eu estava tentando lembrar, tem mais alguma coisa que eles falam? Sim, às vezes de maneira muito incidental, assim. Por exemplo, quando você fala da peroração, que é a última parte do discurso. Aí as fontes falam, é na peroração que você deve usar, sobretudo na peroração que você deve usar as emoções, provocar emoções no público, no júri. Se você é um acusador, você vai provocar a ira, e se você é um patrono, você está defendendo, você vai tentar provocar a misericórdia. E por que deve ser nessa parte? Porque é essa que vai ficar residualmente na mente do juiz quando ele for votar pela absolvição ou condenação. Então, do que eu me lembro, assim, tudo que diz respeito à memória do ouvinte é muito pontual, não é tratado em si. O que eles falam é da memória do orador. E aí o contraponto que eu faria com a modernidade é que, das 4, da inventio, elocutio, dispositio e actio, dessas 4, enfim, das 5, né, contando a memória, a memória é a que está mais jogada para escanteio hoje em dia, porque você não precisa se preocupar. Se você é um âncora de telejornal, você tem o teleprompter e você vai ler, você não precisa decorar a coisa. Se eu estou apresentando a minha palestra, se for ao vivo, eu vou ter o papel, ou eu vou ter o iPad com o texto, com os tópicos. E se for aqui, como a gente está fazendo, eu estou seguindo o meu próprio handout. Não tem como eu me perder. Mesmo que eu esqueça o assunto, basta eu dar 2 toques e eu lembro automaticamente. Então, eu faria esse contraponto, assim. É interessante, porque eles não pensam, de maneira geral, eles não pensam na memória do público. Não pensam nesses termos. Pensam mais na memória mesmo de quem está falando. E para nós, curiosamente, né, talvez seja mais importante, por conta dessas facilidades da memorização para quem fala, ou seja, você não precisa memorizar, basicamente, está tudo à mão, você se preocupa com o impacto do que você vai falar.
né? O senhor falou da propaganda, mas, na verdade, eu acho que vale realmente para tudo, né? Por exemplo, eu apresentei de uma maneira que eu espero que vocês se lembrem, pelo menos ao terminar aqui, né, vocês se lembrem das linhas gerais do que eu estou falando, do que eu expus, e dos exemplos mais marcantes. Isso é o que eu espero que o meu público guarde. Né? Por outro lado, mesmo que ele não guardar, se ele se interessar, depois ele vai poder reassistir a gravação e não tem tanto problema. Então, eu pensaria nesses termos. Assim, é uma diferença realmente gritante, nesse caso, em relação à memória antiga, à memória moderna. Né? A gente não precisa praticamente da memória. Né? A gente tem todas as muletas possíveis, né? para ela. Uhum. Muito obrigado, professor. Eu acho que a gente tem mesmo essa coisa de uma outra memória que a gente precisa classificar mais especificamente, ligado ao aspecto pragmático do nosso existir. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito contundente, tudo tem que ser muito impactante para ficar tal a quantidade de informações que a gente recebe, tal a quantidade de informações que tem o orador e tal a quantidade de informações que tem o auditório. E tem uma outra contraposição que talvez, enfim, estou improvisando, assim, nunca tinha parado para pensar nisso, mas quando eles falam em discurso, esses discursos por vezes duravam horas, um discurso podia durar uma tarde inteira, que para nós é impensável, né? Para nós, modernamente, é completamente diferente. Nós temos uma atenção muito menor do que eles certamente tinham, né? Porque ali está pressuposto. Só faz sentido esses discursos de muitas horas se o público acompanha, de uma maneira ou de outra, né? É verdade. Agora, para nós, não. E, ultimamente, nos últimos anos, menos ainda, que a nossa atenção, por conta da internet, rede social, etc., né? E outras armas que tais, ela foi pulverizada a ponto de as pessoas não conseguirem assistir vídeos mais longos que 15 minutos, por exemplo, né? Tem essa estatística, né? Passou de 15, o cara desliga, vai embora. Desliga ou mentalmente ou literalmente. Tem essa questão também que poderia ser discutida. Discutida, eu concordo plenamente. Acho que a nossa invenção hoje está atrelada à questão de um sintetismo necessário para atingir um auditório especificamente. Não adianta pensar comprido mais nos nossos tempos, porque o auditório não vai reagir positivamente. Tem todas essas coisas ligadas à articulação oratória, mas, evidentemente, um discurso retórico só faz sentido se for eficaz. E nos nossos tempos, né, para atingir a eficácia, a gente tem que botar o pragmatismo e o sintetismo, me parece, como um elemento fundamental da constituição do discurso oratório. Porque, e é claro, o senhor tem toda a razão e mostrou como era, maravilhosamente, aliás, como era, mas o era vai se valer disso para poder tentar fazer um transporte de como é a nossa memória, né? E talvez ela não esteja, talvez, essencialmente ligada à funcionalidade do ato oratório pelo orador, mas sim no impacto retórico no auditório. Então, a sua preocupação agora, por exemplo, eu espero que tenham entendido as coisas que eu disse. É evidente que vamos reter, porque o discurso foi muito bem dividido em partes muito específicas e foi tratado com muita competência. Claro que não vamos lembrar de tudo, mas a gente vai ter, e já tem, né, um arcabouço bastante bom, que se eu me interesso, eu vou buscar. E é isso que é fundamental e é isso que a gente esperava do senhor aqui hoje. Então, professor, vou retomar, tá? Para ficar na sua memória, por favor, aceite o nosso convite para escrever o capítulo. E a segunda é muito obrigado pela exposição maravilhosa e pela tarde muito interessante que a gente teve aqui hoje. Me parece, né, Luana, que o Anderson quer perguntar, tal. Deixa eu só complementar, só uma observação. O senhor falou que estava bem organizada. Bom, então, sem querer, eu acabei seguindo o conselho do Quintiliano, né? Se for bem organizado, se uma coisa chamar outra, é mais fácil de você lembrar, porque uma coisa mentalmente chama outra também, né? E aí, quando o senhor fala de arcabouço,
arcabouço, acho que é uma outra possibilidade de traduzir tesauros, por sinal. Então, tem essa questão. Mas, enfim, não quero atravancar a discussão, vamos seguir. Muito obrigado, viu, professor? Luana, por favor. Embora nós estejamos já um pouquinho adiantados, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta do Anderson, que acabou de me mandar, e ele diz o seguinte: por favor, perguntem ao professor se mesmo com um esboço, um roteiro, eu ainda não faço uso da memória em discurso. Pensando num discurso religioso, um sermão de aproximadamente 45 minutos, que é a média, né, dos sermões. Porque o professor mencionou anteriormente, né, o apoio, esse apoio à memória que a gente tem, no caso do handout, do teleprompter, de uma anotação. Ele tem razão, Anderson, né? Anderson. Ele tem razão. Na verdade, mesmo enquanto eu falava, eu pensava, bom, como professor, eu também, eu tenho as minhas anotações, mas, na verdade, eu me guio sobretudo pela minha memória, né? Eu tenho o handout que eu coloco lá, mas quando eu começo a improvisar, não é uma improvisação aleatória. Eu tenho um caminho mental que eu já preparei em casa antes, coisas que eu vou seguir e tal. Às vezes surge alguma ideia que não tinha te ocorrido, né? Porque tem essa coisa da... eu digo, né, que a melhor amiga do professor é a adrenalina, né? E ela te traz ideias que você jamais imaginaria a frio. Então, tem esse detalhe. Por mais que você prepare, sempre tem alguma coisa que surge na hora. Mas, de maneira geral, isso é exceção. Tem um caminho mental que você planejou e ele vai se refletir de alguma maneira na aula. A mesma coisa para um pregador, por exemplo, ou para qualquer pessoa que fala em público. Mesmo que ela tenha anotações, mesmo que ela tenha os tópicos, se ela decolar e começar a se soltar, a improvisar, tem um caminho mental que você traçou. Quer dizer, para quem sabe fazer, né? Porque se for um mau orador, um mau pastor, um mau professor, ele vai se perder no caminho. Tem isso também. E aí tem aquela coisa da memória natural, quem é dotado, quem não. E isso eu acho que é meio inconteste. Né? Tem gente que não tem essa capacidade, e aí a pessoa se perde na fala. Então, acontece coisas como aquele exemplo que Cícero dá. Vou falar de 3 coisas, aí o cara vai e fala de 4, ou então fala só de 2, por exemplo. Ou então se perde, e aí esquece, e aí trava. E tudo isso é possível, né? A gente não pode achar que só tem o bom orador, o bom professor, o bom pregador. Não é verdade, evidentemente. A gente sempre pensa em termos mais ou menos ideais, mas é claro que existe a falha. Então, respondendo ao Anderson, sim, claro, o pastor ele não vai usar um teleprompter. Quer dizer, ele pode até usar se for mais sofisticado, mais rico, etc. E tal. Mas, de maneira geral, é uma coisa que se for sentida pelo público que está vindo dele, vai ser mais persuasivo, né? Então, eu pensaria nesses termos. Claro, sim. Boa pergunta. Obrigado, Anderson. Perfeito, professor. Temos mais uma aqui, também do professor Assir, de Marcos Gomes, que pergunta o seguinte: a importância da memória diante da inteligência artificial, da possibilidade de acessar a história e os dados do passado com as novas tecnologias. Difícil. Bom, não, é uma questão muito em aberto, porque eu não sei falar em abstrato disso, porque eu acho que não tem ninguém que consiga enxergar com clareza e sem alguma histeria os efeitos que isso vai ter na humanidade. Então, vamos pensar um pouco com o pé no chão, assim. Por exemplo, um exemplo concreto que eu usei no meu último livro. Assim, eu usei o ChatGPT para uma coisa específica. Eu estava revisando, fazendo uma última passada de olhos no livro inteiro, né? E aí eu percebi, lendo o livro da primeira à última página, que eu repetia umas 5 ou 6 vezes a expressão pano de fundo filosófico. Pano de fundo filosófico.
E aí eu pensei, eu tenho que achar alguma variação disso, né? Mas você usar um dicionário de sinônimos, nesse caso, que o tradutor usa sempre, por sinal, né? É um companheiro, um grande companheiro do tradutor. Nesse caso, não funcionaria, porque é uma expressão, né? Não é uma palavra. Então, não me ajudaria. E o chat me ajudou nesse caso. Eu coloquei lá, me dê variações da expressão pano de fundo filosófico. E aí ele deu 8 sugestões. E eu pensei, nossa, dessas 8, acho que tem umas 2 que eu talvez pensasse por mim mesmo. E tem umas 6 que jamais me ocorreriam. Uma delas era, por exemplo, em vez de pano, horizonte cultural, algo assim. Eu falei assim, nossa, eu jamais pensaria na palavra horizonte, e ela é perfeita para o que eu preciso. Incrível. E aí, então, respondendo a pergunta, assim, há uma memória coletiva que o chat está usando e sintetizando e te devolvendo. E você, a partir disso, você vai enriquecer a sua cópia Verborum, a sua riqueza de palavras, o seu reservatório. Então, esse é um exemplo concreto, um exemplo pontual que eu usei, por exemplo. Então, nesse caso, ele ampliou o meu conhecimento, de certa forma, ampliou minha memória. Nesse caso, uma coisa muito específica, mas ele ampliou minha memória, entendeu? E há muitos outros exemplos que você pode dar. Então, desse ponto de vista, assim, seria um uso benigno que eu acho que contribuiria. Não acho, assim, eu tenho um certo receio de que não seja bem esse o uso que se faça normalmente. O meu medo é que se use como uma espécie de oráculo. E aí é uma coisa um pouco catastrófica mesmo, diria eu. Mas, se você sabe usar, se você sabe o que ele pode te dar e como ele pode te dar e como você pode filtrar, eu acho que ele é muito interessante, inclusive para a sua memória. Ele vai ampliar a sua memória. Eu responderia assim, mas é uma questão muito ampla e muito recente para ter uma resposta mais profunda. Assim, eu tenho alguma experiência com o uso, mas são experiências em aula e tal. Eu devo dizer que, de maneira geral, ele me ajudou muito. Da mesma maneira que, antigamente, uma enciclopédia ajudaria, ele é uma enciclopédia turbinada, digamos assim. Mas ele não é só uma enciclopédia, ele é um dicionário de sinônimos, ele é um dicionário de regências, ele tem um monte de usos, e eu sou tradutor, eu uso mais nessa chave, mas tenho certeza que para vários outros campos do saber teria um uso análogo e muito benéfico. Sim. A gente tem um grupo de pessoas preocupadas aqui com essa memória artificial aí, dada pelas novas tecnologias. Então, o pessoal está aqui horrorosa. Eu acho que tem razão de estar, de certa forma, embora eu não queira entrar no discurso paranoico, porque é aquela coisa. Todo mundo fala, não, é só um instrumento e o instrumento é neutro. Ok, mas se há uma possibilidade de um mau uso, ele vai ser feito. É simples assim. Ele vai. Vai ser feito e muito provável, né, que muita gente perca o emprego. Tradutores, eu acho que estão com os dias, de certa forma, contados. Sim. E eu tenho uma visão um pouco otimista / idealista que o tradutor, esse como eu, como outros que traduz, né, encarando o texto e não entregando para o chat, eu acho que ele vai ser o equivalente de uma produção por máquina e produção artesanal, assim. Ele vai ser um produto para poucos, caríssimo, e com um requinte próprio de um trabalho pessoal, mas vai ser uma coisa de exceção, eu tenho a impressão. A tradução ela vai ser quase toda delegada à inteligência artificial, e quem quiser uma coisa mais refinada, mais humana, e também um pouco mais sujeita a erro, mas também no bom sentido da palavra, por isso mesmo mais humana, vai para esse nicho. Mas eu acho que vai virar uma coisa de nicho. Tem impressão? Muito provavelmente. Mesmo é uma tradução artística. Né? Exatamente. Mas vai ser para poucos, eu tenho certeza disso. Sim.
né, um produto restrito mesmo, um produto em massa vai ser a tradução automática, provavelmente. Se encaminha para isso mesmo, ao que parece, né, que temos. Sim. Tem mais um comentário só da professora Márcia Pituba, mas antes eu vou me inserir aqui, porque eu não fiz a pergunta, que ia no mesmo sentido da pergunta do professor Luiz. E quando eu leio, o professor Adriano, os tratados, a impressão que eu tenho a respeito da memória, dessa memória, né, que é a memória que eles prevêem que seja treinada pelo orador, e essa memória que o professor Luiz fala, da memória do auditório, me parece muito que essa relação se coloca, mas não de maneira explícita, porque me parece que os mesmos recursos que esses tratadistas elencam para o treinamento, para o exercício, né, da memória do orador, são recursos que são utilizados quando eles falam lá em estilo, por exemplo, né, para que você imprima no auditório uma espécie de impressão mais vívida do discurso. Como assim? Por exemplo, existe muito, em algumas passagens, a relação da memória com a percepção sensorial mesmo, né? E aí o Quintiliano vai falar desse duplo movimento, né, que o senhor mencionou, da leitura que tem de alguma forma envolvida a visão, mas também uma leitura em voz baixa, que envolve também a audição, e fala também de escrever para melhor memorizar. Quanto mais sentidos envolvo, melhor, né, nesse sentido. O Cícero também vai falar disso, né, que a memória e os sentidos, eles estão muito associados, e que desses sentidos, o mais vivaz, vamos dizer assim, é a visão, por isso a criação de imagens, né? Se não me é possível ver, eu tenho que criar imagens imaginárias, né? E isso me facilita. Então, e daí quando eles vão falar lá em estilo, eles vão exaltar muito também essa questão metonímica que eles exaltam lá quando eles falam na memória, né, essa relação. Aí eu vou estabelecendo, para além da ordem e dessas outras questões, uma relação com as figuras, né, umas imagens metafóricas, imagens metonímicas, e são coisas que eles vão resgatar quando eles vão falar da elocúrio, né, quando eles vão falar das questões estilísticas, que são úteis para criar esse tal discurso mais vívido, entre outras técnicas, como a repetição que serve para o orador memorizar, e a repetição de textos, de palavras ou de outras coisas, aparece também como uma técnica de produção dos discursos para que, de alguma forma, algumas ideias fiquem retidas no auditório. É uma loucura se eu penso nisso? Não, mas eu estou na dúvida. Você está se referindo a passos outros, né? Não os passos sobre a memória especificamente, mas sobre talvez a enargueia. É disso que você está falando? Uhum. Sim, acho que sim. Eu confesso que não estou com os textos frescos na cabeça, não tenho tratado disso, mas sim, acho que aí é um ótimo exemplo mesmo de caso pensado para que de retenção por parte do público. Não sei se a retenção em si é o objetivo final. Acho que é mais, claro, um auxílio para a persuasão. Impactar, né? Eu acho que sim. Eu tenho a impressão que sim. A retenção, creio que é um aspecto secundário. O aspecto que interessa mesmo é o convencimento, a persuasão. E se você consegue enxergar determinada imagem com clareza e tal, isso contribui para você concordar com aquela ideia. Acho que é mais ou menos por aí. Mas eu confesso realmente que não estou com os textos frescos na cabeça
como estou com os da memória. Eles escaparam da minha memória, os termos. Então, eu vou te dar essa resposta mais genérica mesmo. É porque é muita coisa, né, professor? Nossa, é muita informação para lidar. Muitas res. Exatamente. Porque me passa também essa questão sobre a relação entre a memória e a emoção, né? Porque também, como a relação entre memória e percepção, né, que o senhor colocou agora há pouco, nos estudos mais recentes das ciências cognitivas, e essa coisa toda, entre memória e organização, né, e estudo, também as ciências cognitivas se debruçam bastante sobre a questão da retenção por meio de discursos mais impactantes, né, ou mais emotivos, mais passionais, que afetam mais o auditório. Então, eu fui pensando nessas coisas a partir disso. Assim, então... A imagem que eles usam são imagens agentes, ou seja, imagens em ação, mas a gente pode extrapolar, imagens vívidas, imagens impactantes. Eu não lembro deles fazerem essa associação com a emoção, eu acho que eles não chegam a tanto, mas eles falam claramente que é algo que se observa na prática, né? Então, coisas triviais, coisas corriqueiras que você vê todo dia, a experiência mostra que você tende a esquecer. Coisas excepcionais, você tende a se lembrar. Eu não lembro deles falarem porque isso causa um impacto emocional. Não, eu acho que eles não dão esse passo final. Acho que isso é um passo moderno, eu tenho a impressão. Mas o exemplo ótimo que a retórica querendo dar é um pôr-do-sol. O pôr-do-sol é todo dia, tem um, né? Você não vai se lembrar, a não ser que seja um pôr-do-sol maravilhoso, lindo, assim, diferente, você não vai se lembrar de uma coisa corriqueira, um nascer do pôr do sol. Mas um eclipse você vai se lembrar, porque ele quase nunca acontece. É uma coisa mais impactante. Mas esse passo da emoção, eu tenho a impressão que é uma coisa mais nossa mesmo, né? Da ciência. E como eu disse, né? A autora que faz essa ponte entre os antigos e os modernos de maneira mais interessante é a Small. Eu acho que essa palavra impactante, vívida, e as derivações disso, né, de alguma forma nos conduzem para esse lugar, assim, para esse entendimento mais emocional, né? Eu acho que por isso, assim, tanto mais perceptual mesmo, né, no nível sensorial que a gente estava falando, quanto mais emocional, mas pode ser, mas é isso, né? Os próprios autores não chegam aí, né? Mais uma compreensão nossa com a nossa cabeça moderna. E eles enfatizam, né, que de maneira geral eles falam a arte, né, imita a natureza e a arte, a técnica, a doutrina, ela é uma sistematização da observação da prática. Se isso vale de maneira geral para a retórica, isso vale também de maneira específica para a arte da memória. É a mesma coisa em miniatura. Não é aquilo que você observa no dia a dia, que funciona para a memória, com o passar das décadas e dos séculos, anotado e sistematizado, e os pensadores vão refinando e refinando aquela observação até que ela se depura. A única coisa que eles realmente não tinham como fazer é essa parte científica, né? Eles fizeram todo o trabalho básico, que é a parte que nós diríamos quase experimental, nós diríamos, né? Observação da praxe e sistematização e refinamento dela. O passo final da explicação científica, mental, cerebral disso é nosso. Sim. Mas o que não tira de forma alguma o brilhantismo, né, da sistematização deles. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer com as ferramentas que tinham, né?
Sim, não tira de forma nenhuma. Tanto que muitas das observações da experiência que eles fizeram, como o senhor falou, se confirmam, né, pelos científicos mais contemporâneos. Bom, agora sim, extrapolamos o nosso tempo, e eu vou só fazer o comentário da professora Márcia, que deixou aqui, porque teve que deixar a nossa reunião mais cedo. Ela diz que gostaria de registrar a sua admiração pela pesquisa desenvolvida pelo professor Scatolin, e que fica muito feliz em ver a pesquisa dela validada quando houve a afirmação de que a memória atravessa as demais etapas do sistema retórico, porque ela insiste nesse ponto na pesquisa dela. Legal. Sem a memória, o que vem antes não se sustenta e nem o que se sucede. O que sucede. Então, é isso. Encerramos com um elogio. E eu vou passar, então, a palavra, acho que para a Catrine, agora que vai fazer o encerramento. Bom, professor, nós vamos encerrar essa jornada e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer à professora Luana Ferraz pela mediação, agradeço ao professor Adriano Scatolin por aceitar o nosso convite e pela belíssima contribuição de pesquisa, professor. Os seus estudos, os estudos que o senhor desenvolve é realmente muito importante para os mestrandos, doutorandos e pesquisadores em geral na área da retórica. Como eu já disse, né, por ter muita qualidade, principalmente por ser uma fonte confiável de pesquisa. Então, eu gostaria de agradecer, né, e agradecer aos presentes que acompanharam essa palestra e boa tarde a todos, até a próxima. Muito obrigado. Excelente. Então é isso? Isso, professor.